Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ. Um programa do Conselho Nacional de Justiça traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do uso de tecnologia nos cartórios brasileiros. A criação da matrícula notarial eletrônica e da plataforma nacional oficial e-notariado representou um ganho de eficiência no setor. Nos últimos 3 anos, mais de 1,5 milhão de atos notariais foram realizados por meio eletrônico. Escrituras, testamentos, procurações, divórcios, todos esses atos jurídicos estabelecidos entre partes devem ser formalizados pelo tabelião. E tudo isso sempre exigiu que o cidadão comparecesse ao balcão do cartório. Mas isso começou a mudar em 2020, ainda durante a pandemia, com o provimento 100 da Corregedoria Nacional de Justiça. O provimento criou o e-notariado, a plataforma digital gerida pelo Colégio Notarial do Brasil, que conecta usuários aos serviços oferecidos pelos cartórios de notas em todo o país. Também foi instituída a matrícula notarial eletrônica, um padrão nacional de identificação que dá segurança aos atos eletrônicos. O resultado é mais agilidade no serviço, como diz Daniela Pereira Madeira, juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Para a agilidade da prestação, não há necessidade do servidor, do usuário, ir de forma presencial no cartório. Hoje em dia, o que você consegue fazer de forma online, tudo aquilo que você fazia de forma presencial. Para isso, o provimento ele estabeleceu uma exigência da realização da videoconferência para verificar a manifestação de vontade das partes em relação ao ato notarial lavrado, além de outros fatores de uma assinatura por meio de certificado digital notariado, emitido inclusive sem custo para o usuário. Tudo isso promoveu uma celeridade na prestação desse serviço, que é um serviço prestado pelos cartórios. Dos mais de 8.000 cartórios notariais do Brasil, 4.700 já aderiram ao e-notariado. 30% do total são de pequeno porte e precisam de algum incentivo para prestar serviços melhores. Já há uma modernização desses serviços notariais e de registro. Por exemplo, a gente tem o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, que vai realizar uma doação de equipamentos de informática no valor de R$10 mil a todos os cartórios de registro de imóveis de pequeno porte. Inclusive, recentemente foi editado a Lei 14.382 de 2022, que instituiu o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que é o SERP, e criou a figura do operador nacional desse sistema. A gente acredita que essas novas iniciativas elas surgirão para adotar as serventias, sobretudo as de menor arrecadação, para que elas estejam aptas a prestar esses serviços eletrônicos de modo eficaz. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Gisele Oliveira de Barros, presidente do Colégio Notarial do Brasil. Também com Marcelo Lima Filho, segundo vice-presidente da ANOREG, a Associação de Notários e Registradores do Brasil. E ainda com Rafael De Pieri, representante da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Gisele. Quais são os ganhos efetivos, Gisele, que esse avanço tecnológico trouxe para o trabalho dos cartórios no país? Foram muitos, porque a plataforma do e-notariado, que ela surgiu com o provimento 100, que é de 26 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, ela tornou possível que todos os atos notariais fossem praticados de forma eletrônica, numa plataforma única, institucional, né, mantida pelo Colégio Notarial do Brasil, que é a associação de classe que reúne os mais de 8.500 notários do Brasil, e que possibilitou que todos esses atos fossem praticados de uma forma uniforme no Brasil inteiro, com uma plataforma única de tecnologia que é da nossa associação institucional. Então, isso foi um grande ganho, porque em maio de 2020, quando foi publicado o provimento 100 do CNJ, nenhum ato notarial era praticado de forma eletrônica à distância. E a partir de então,
desde maio de 2020 até agora, mais de 1,5 milhão de atos praticados, foi possível que os atos notariais hoje, 100% dos atos notariais são praticados de forma eletrônica no Brasil. Há a possibilidade. Ela é uma plataforma eletrônica e eu digo sempre que ela é bastante democrática dos dois lados. Do lado do tabelião, porque um tabelião, para usar a plataforma do e-notariado, ele só precisa de um acesso à internet e de um computador. E do lado do usuário, porque ela é acessível através de um certificado notarial, um notarizado que nós, notários do Brasil inteiro fornecemos gratuitamente, e que você pode ter acesso à prática dos atos eletrônicos. Então, ela é bastante democrática, acho que tem se mostrado bastante eficaz e eficiente e muito útil, tanto durante a pandemia quanto após agora a pandemia. Ela continua sendo bastante utilizada cada vez mais. Nossos atos, o crescimento é exponencial, né, dos atos praticados de forma eletrônica, e eu acho que isso faz parte da transformação digital pela qual todos os segmentos da sociedade, da economia passam, e nós, notários, também. Marcelo, a Gisele lembrou que a plataforma entrou em operação no começo de 2020 e isso coincide exatamente com o início da pandemia. De certa forma, a pandemia serviu como um laboratório para essas inovações todas, não é? E, inclusive, se não fosse a plataforma, talvez o trabalho durante a pandemia estivesse bastante prejudicado, não? O e-notariado foi um divisor de águas na atividade notarial brasileira e quem mais ganhou foi a comunidade. É importante dizer que ele foi produto de uma articulação interinstitucional entre as entidades, entre a entidade representativa dos notários, que é o Colégio Notarial do Brasil, aqui representado pela doutora Gisele, e o CNJ, por intermédio da Corregedoria Nacional de Justiça, que construíram num tempo muito rápido, como você mencionou, por ocasião da pandemia, inclusive, houve uma aceleração nesse processo de normatização, uma aceleração muito bem-vinda, muito oportuna, porque nós vivíamos um cenário de insegurança, de incerteza, sobretudo de isolamento. Então, as pessoas elas tinham necessidade de acessar os serviços dos cartórios brasileiros, mas elas não tinham meios. E o CNJ, muito oportunamente, ouviu o clamor da classe notarial e conseguiu normatizar num texto muito democrático, como mencionou a Gisele, num texto tecnicamente muito bem construído, e graças a esse esforço interinstitucional, nós temos hoje uma ferramenta que revoluciona e que é referência não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil, ele é adepto ao notariado latino, que contempla mais de 80 países, e o e-notariado, a nossa plataforma, ela é hoje motivo de muito orgulho. E por esta razão, a comunidade também já passou a reconhecer o valor e os avanços tecnológicos que a atividade tem. Então, eu quero crer que o e-notariado veio para ficar, vai se fortalecer, passa por um processo de aperfeiçoamento contínuo, investimentos tecnológicos sempre significativos, e a sociedade hoje, da pessoa mais simples, do Brasil, do norte do país, do sul do país, do nordeste, da zona da mata, do interior da Amazônia, elas têm acesso a essa plataforma. Rafael, o Marcelo citou o usuário, as pessoas que moram, inclusive, distantes de cartórios. Para eles, como é que esse sistema funciona? Qual é o ganho efetivo para o usuário? Os advogados que assessoram todas essas pessoas hoje, eles têm nessa plataforma uma grande facilitação de apoio ao cidadão, em especial relacionado a atos, por exemplo, como separação, divórcio, inventário, que foram encartados graças a uma lei, a 11.441 de 2007, que permitiu que esses atos fossem praticados dentro das serventias notariais. Além, evidentemente, sem prejuízo de outros atos que os advogados assessoram, mas, de toda forma, na posição de cidadão frente ao notário, que é um assessor jurídico imparcial do cidadão, o distanciamento causado pela pandemia gerou dificuldade, então, de conseguir formalizar a vontade das partes, né? Dificuldade para que as pessoas conseguissem ir ao notário e ter essa equação de fazer a escritura pública, o testamento, a procuração, ou mesmo esses atos que eu citei, que tem participação imediata do advogado, como separação, divórcio e inventário.
O e-notariado, primeiro que ele traz um tipo de certificação digital, que é uma certificação digital gratuita, então, quer dizer, o cidadão é municiado com um certificado digital gratuito, o que é muito bom para a população brasileira, e que o advogado, então, com isso, ele consegue trabalhar com o seu cliente, ou mesmo o cidadão sem o advogado, trabalhar diretamente com o notário, e conseguir formalizar esses atos à distância. Veja, Guilherme, o que é muito importante de ser equacionado aqui? Uma plataforma que coloca numa condição de igualdade toda a população brasileira, todos os notários para trabalharem e como se estivessem perante o notário, por meio de videoconferência, por meio de assinatura segura, traz o que a gente mais precisa hoje diante dessas inúmeras fraudes que acontecem no meio virtual, que é justamente a segurança jurídica. Então, em termos de ganho para a população, e falando também em nome da OAB, essa plataforma, ela possibilitou o ato público de forma segura, em meio digital e à distância. Isso é, para a sociedade, um ganho sem equivalência, digamos, nas plataformas eletrônicas hoje existentes na internet. Gisele, vocês três já falaram, já deram leves pinceladas na questão da segurança, mas eu acho importante que a gente fale um pouco mais sobre isso. Nós somos uma sociedade acostumada com a caneta, com a tinta no papel. Muita gente se sente inseguro diante da tecnologia. Por isso, acho que é importante a gente explicar um pouco mais por que é seguro acessar um serviço de cartório por meio eletrônico. Mas eu vou pedir que você faça isso daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do uso de tecnologia nos cartórios brasileiros. Os nossos convidados são Gisele Oliveira de Barros, presidente do Colégio Notarial do Brasil. Ainda Marcelo Lima Filho, segundo vice-presidente da ANOREG, a Associação de Notários e Registradores do Brasil. E, por fim, Rafael De Pieri, representante da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB. Gisele, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para que você abordasse agora. Eu pedi que você falasse um pouco mais sobre a segurança do procedimento de acesso eletrônico aos serviços dos cartórios. Nós, no Brasil, temos o hábito de usar papel, tinta, caneta, etc. E ainda não nos acostumamos, talvez, como o mundo todo, mas aqui há muitas diferenças regionais, há pessoas que ainda não estão habituadas com esses serviços. Eu pergunto, portanto, por que é seguro acessar esses serviços por meio eletrônico? Quando o provimento CNJ determinou que fosse uma plataforma única, institucional, mantida pelo Colégio Notarial do Brasil, isso facilitou muito que nós garantíssemos a segurança dos atos notariais. Porque a gente tem uma plataforma única institucional e todos os atos notariais no Brasil inteiro, né, nos cartórios maiores, menores, mais distantes ou mais próximos das grandes capitais, eles são praticados dentro dessa plataforma eletrônica que se chama e-notariado e é mantida pelo Colégio Notarial do Brasil. Durante toda a construção dessa plataforma do e-notariado e da transformação digital dos cartórios de notas, a nossa grande preocupação foi exatamente que fosse mantida a segurança que sempre foi garantida aos atos notariais praticados em cartórios ao longo dos últimos 400 anos que os cartórios de notas existem no Brasil. E nós garantimos isso com diversos, claro, a tecnologia nos ajuda, e a gente garantiu que isso fosse feito através de um certificado digital que é emitido pelos tabeliões de notas do Brasil inteiro. Nós temos hoje cadastrado a gente tem um cadastro de clientes do notariado, que já vinha previsto no provimento 88, que é aquele que coloca os notários e os registradores na lei de combate à lavagem de dinheiro e crimes de financiamento de terrorismo. E o cadastro de clientes do notariado, que ele é replicado no provimento 100 do CNJ, ele permite que a gente forme uma base única de usuários do sistema dos cartórios de notas do Brasil, e a gente se utiliza desse cadastro para emitir com bastante segurança esses certificados digitais notarizados.
Então, nós fazemos a identificação e a qualificação das partes que estão usando o sistema hoje de uma maneira eletrônica, transformada de forma digital, como a gente sempre fez ao longo dos anos todos da existência da nossa atividade notarial, que é principalmente você atestar que aquela pessoa é aquela pessoa, a capacidade dela para praticar um ato notarial, né, um ato da vida civil, e também a livre manifestação de vontade. Então, isso hoje, a gente faz isso com um certificado notarizado. A pessoa pode acessar aos nossos atos eletrônicos com um certificado notarizado ou com um certificado ICP Brasil, que é o certificado oficial do governo brasileiro. E a gente faz também uma videoconferência. Essa videoconferência é uma videoconferência da nossa plataforma, que fica armazenada para sempre na nossa plataforma e que é acessível para sempre em caso de dúvida da lavratura daquele ato e etc. Acho que isso foi essencial para que a gente fizesse essa transformação digital, e hoje eu arriscaria dizer acho até que o ato notarial eletrônico chega a ser até mais seguro do que o ato notarial praticado em papel. Marcelo, os grandes cartórios das grandes cidades, das capitais, têm mais facilidade de implantar tecnologias, de adquirir equipamentos, de fazer os investimentos necessários. Mas pequenos cartórios, principalmente no interior, enfrentam alguma dificuldade. Por isso eu lhe pergunto, como resolver o problema para os pequenos cartórios, se é que você concorda que eles existem? Bem, a sua pergunta é muito relevante, porque ela realmente retrata uma realidade de um Brasil diverso que nós temos, né? Inclusive em relação aos cartórios. São 13 mil cartórios no país, dos quais 8 mil são tabeliães de notas, distribuídos por praticamente todos os municípios do país. A nossa capilaridade é extraordinária e a nossa credibilidade, sobretudo nessas comunidades menores, é também muito forte, né? O cartório é sempre um porto seguro, seja numa capital, seja numa comunidade no interior. As pessoas que buscam a assistência de um cartório buscam segurança. E quando nós falamos em tecnologia, nós nos deparamos com essas dificuldades geográficas, logísticas, que acontecem na zona da mata do Nordeste, no interior de Minas Gerais e na Amazônia. Onde não há fibra ótica, onde não há cobertura de internet, mas é bom lembrar que nós temos no país o maior público, um dos maiores públicos nas redes sociais do mundo estão entre os brasileiros. Então, a constatação é que boa parte dos brasileiros tem um celular com acesso à internet, e basta isso para que ele tenha acesso aos serviços do notariado, e da mesma forma os cartórios, por menor que sejam, eles já são obrigados a alimentar bases de dados do governo federal, das inúmeras bases de previdência social, de Receita Federal. Então, nós sempre tivemos que acompanhar, por imperativo legal, os avanços do governo eletrônico. Então, nós não temos para onde fugir se não investir em tecnologia. E graças à construção, à arquitetura da plataforma em notariado, essa é uma plataforma leve. Ela é acessível mesmo a cartórios pequenos com deficiência de recursos informáticos e deficiência de recursos de comunicação. Lembrando, nós temos hoje no mercado certificados digitais que dão direito ao acesso às nossas plataformas ao custo médio de R$200. O certificado notarizado, ele não custa nada. Basta que a pessoa tenha um cartão de autógrafo em algum cartório e ela terá acesso de qualquer lugar do mundo, inclusive desses locais com muita dificuldade de acesso à comunicação, e isso permite com que usuário e cartório se comuniquem em qualquer localidade. Então, isso, sem dúvida, é um caminho sem volta. E eu quero dizer com muita satisfação que nós temos hoje um portal no Colégio Notarial do Brasil. Eu, como tabelião, recorro a ele sempre para recomendar e encorajar aqueles que não conhecem. Nós estamos num processo de transição, de massificação dessa tecnologia. Esse processo tem acontecido de forma muito rápida, mas lá no Colégio Notarial do Brasil, no site notariado.org.br, vou pedir licença da presidente para fazer essa divulgação, porque é uma fonte a qual eu recorro sempre. Há uma biblioteca de tutoriais, de documentos, de folhetos, de e-books, no link na aba da comunicação do site notariado.org.br. Há um vasto material que a pessoa
por mais leiga que seja, ela vai conseguir compreender o passo a passo para buscar serviços como a autorização eletrônica de viagem. Antes isso era um problema, as pessoas perdiam voo porque esqueciam de fazer autorização para os filhos de madrugada e ligavam o cartório, quem é que pode me ajudar? Um prejuízo enorme. Estou dando um exemplo muito corriqueiro. Hoje é possível fazer isso por intermédio da plataforma e-notariado. O apostilamento digital também, da mesma forma, barateou e trouxe um ganho de eficiência extraordinário. Rafael, e eu gostaria que você falasse um pouco da relação entre o advogado e o notário. Em que medida esses novos serviços ajudam nessa relação? Mesmo antes do e-notariado, a gente tem uma relação muito tranquila, que ficou comum de se dizer que é a tal da advocacia extrajudicial, né? Que é o advogado trabalhando dentro do cartório. Isso teve muita força pela lei que eu já citei, que é a 11.441, que é de separação, divórcio, inventário extrajudicial, que tirou aí por volta de mais de 4 milhões de processos aí do Poder Judiciário, tirou, né, criou uma desjudicialização nesse aspecto. O e-notariado aqui, o que ele faz? Ele migra esse trabalho que o notário que o advogado já vinha fazendo dentro do cartório para esse mundo digital. Então ele está dentro de um cartório que a gente pode chamar de um cartório digital, né, um cartório eletrônico, dentro do e-notariado. Então ele consegue trabalhar com o notário à distância, mas mantendo essa mesma segurança para o seu cliente, que é a grande preocupação do advogado. É assegurar que aquilo que ele está trabalhando ali dentro daquela serventia tenha respaldo jurídico, tenha segurança jurídica. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Gisele Oliveira de Barros, presidente do Colégio Notarial do Brasil, de Marcelo Lima Filho, segundo vice-presidente da ANOREG, a Associação de Notários e Registradores do Brasil, e ainda de Rafael De Pieri, representante da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB. Mais uma vez, obrigado aos três. E agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A ministra Rosa Weber, presidente do STF e do CNJ, e a ministra Carmen Lúcia, do STF, conheceram o trabalho da Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal. Na região de São Félix do Xingu, no Pará, a mais de 1.000 quilômetros de Belém, moradores ganharam acesso a documentos como certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, orientação e atendimento judicial, além de serviços de saúde. A Constituição Federal ganhou uma tradução oficial para a língua Nhengatu, conhecida como Tupi Moderno. O trabalho foi feito por indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós. A tradução permite que povos indígenas conheçam seus direitos e deveres e, portanto, amplia o acesso à informação e à justiça. A Corregedoria Nacional de Justiça apura a conduta da juíza federal Gabriela Hart, que trabalhou na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam processos da Operação Lava Jato. Gabriela Hart teria agido com parcialidade na condução de ações e violado o princípio da impessoalidade. Também teria conhecimento de fatos potencialmente criminosos praticados pelo então juiz Sérgio Moro e por procuradores da República, mas não agiu. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Na última semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 33 anos e o Conselho Nacional de Justiça relembrou importantes garantias que essa lei trouxe para a infância e adolescência. Afinal, antes da promulgação do ECA, crianças e adolescentes não eram vistos como detentores de direitos. Portanto, essa lei representou um marco na proteção integral das pessoas entre 0 e 18 anos de idade. Confira nas redes do CNJ as principais garantias que o ECA trouxe. Mudando de assunto, você sabia que quando os crimes contra a honra são cometidos ou divulgados nas redes sociais, a pena pode ser triplicada? Você já deve conhecer os crimes de injúria, calúnia ou difamação. E antes, as suas consequências estavam mais restritas aos envolvidos e algumas outras poucas pessoas. Mas quando cometidos ou divulgados pela internet, podem atingir milhares de pessoas e causar um dano muito maior à vítima. Explicamos melhor esse tema no Instagram do CNJ. Corre lá para ver.
O edital da terceira edição do Prêmio CNJ Juíza Viviane do Amaral já está disponível. O objetivo da premiação concedida pelo CNJ é conscientizar os integrantes do Judiciário quanto à necessidade de permanente vigília para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O prêmio tem 6 categorias: tribunais, magistrados, atores do sistema de justiça criminal, organizações não governamentais, mídia e produção acadêmica. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de agosto no portal do CNJ. A premiação é uma homenagem à memória da juíza Viviane Vieira do Amaral, vítima de feminicídio em 2020. Eu fico por aqui. Até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é José Antônio Robles. Eu atualmente ocupo o cargo de Corregedor-Geral do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Uma história que me marcou bastante foi quando, aqui em Rondônia, em especial na capital, Porto Velho, começaram a ser edificadas 2 usinas hidrelétricas, uma chamada Santo Antônio e a outra Giral. Então a população ribeirinha tinha que desocupar as margens do rio, porque iria aumentar demais o volume d'água por conta das barragens. E me lembro que, num dos determinados processos que tramitavam comigo, o oficial de justiça que foi cumprir uma ordem de retirada de uma família, o casal se recusou a sair e não explicou as razões ao oficial de justiça. Então aquilo me chamou muita atenção e eu tomei a decisão de, no final de semana, ir conversar com o casal. Foi a primeira vez que eu fiz a inspeção judicial nesse tipo de demanda, porque normalmente chegava para nós as ações expropriatórias e a gente determinava a retirada, todo mundo obedecia, porque sabe que é uma obra nacional. E o que aconteceu foi que, quando eu cheguei no sábado, saímos bem de madrugada daqui, eu, o oficial de justiça e o piloto da embarcação, a gente aqui costuma chamar de pirangueiro. E quando nós chegamos lá, eu me aproximei, eu falei para os dois que eles precisavam desocupar aquela localidade, porque ali iria encher d'água, aquilo iria virar um mar. Então era preciso que saísse o casal, que tinha um dinheiro à disposição para ser levantado por eles. Havia uma casa de alvenaria com iluminação elétrica, não é? Nós teríamos um apoio da Embrapa, nós teríamos apoio de pessoas que são voltadas para ajudar essa comunidade, não é? Para ensinar a determinados plantios. E o casal se recusou, dizia que não sairia por lá por nada. Aí o casal se virou, falou para mim: olha aí embaixo aí que o senhor vai entender. Eu olhei para baixo, o filho tinha um monte de terra cheio de flores, e o filho desse casal, havia sido sepultado ali, havia sido enterrado ali, cova rasa. Aquilo me cortou o coração. Eu iria voltar às 10 horas da manhã, acabei chegando em casa no começo da noite. Passei o dia todos com ele, com aquele casal, acabei dormindo na rede deles, então me marcou muito aquilo. O que aconteceu foi que vim na cidade, adotei alguns procedimentos legais para fazer a exumação, conversei com a equipe de corpo de bombeiro, conversei com algumas pessoas aqui que podiam ajudar, e nós voltamos naquela localidade com a equipe de bombeiros. Nós fizemos, como determina a lei, a exumação. Nós fizemos o sepultamento daquele menino num cemitério de uma localidade próxima. A família foi amparada. Atualmente, muitos domingos eu fui almoçar com essa família aqui em Rondônia, não foi uma nem duas, muitas vezes. Nós conseguimos também interceder junto a servidores do INSS para poder auxiliá-los na aposentadoria, porque já tinham direito e foram aposentados. É um casal que fiz muita amizade. Infelizmente, eles acabaram indo embora daqui do estado de Rondônia. Deixa saudade para mim. Tenho muito orgulho dessa história, conto para todos os cantos. Que sirva de inspiração para muitos magistrados para tomarem decisões de forma serena, com muita calma, não é? Procurar sempre ir ao local para saber o que está acontecendo. Isso foi uma lição para mim.
a partir daquele dia, muitas das minhas decisões foram exaradas de forma diferente. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.